Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada nessa questão 11, tá? Que aborda tópicos sobre barragem, né? Mais especificamente, tipo de barragem, correto? Então vamos dar uma olhada nessa questão. Um profissional de engenharia civil coordena uma equipe de engenheiros encarregados de definir o tipo de barragem a ser construída para fins de irrigação, devendo atingir 7 metros de altura. Perfeito. Então, no próprio texto, nós já temos a característica do nosso projeto, tá? Que vai ser uma barragem de irrigação. Por meio de investigações geotécnicas preliminares, verificou-se que o solo de fundação é constituído de uma camada de 6 metros de areia siltosa assente sobre rocha de siltito. Também já temos o nosso perfil geológico e geotécnico. Beleza. Agora, com essas informações, vamos continuar lendo o texto e ver se tem algumas informações adicionais para que a gente consiga desenvolver a questão, né? Então, vamos lá. Na região não existem pedreiras. Então essa informação aqui ela é importante, né? Eu não tenho pedreiras ali ao redor. Mas há bastante disponibilidade de areia. Informação interessante, né? Também foram encontradas jazidas com grandes volumes, isso aqui também é importante, de solos arenosiltosos, argilas siltosas e de siltes argilosos, sendo os dois últimos de natureza expansiva. Então eu sei que dessas três jazidas, né, as duas últimas, argilas siltosas e siltes argilosos, são solos expansivos, tá certo? O que vai ser um solo expansivo? É aquele solo que atinge, assim que ele atingir um determinado teor de umidade, ele vai ter um aumento natural de volume, tá certo? Então vamos lá. Existem ainda argilas arenosas, beleza, de comportamento laterítico, certo? Em limitados volumes, tranquilo. Perfeito. Agora a gente já tem uma ideia, né, das informações de disponibilidade do material em volta da situação que nós estamos analisando, sabemos para que serve esse projeto e temos uma ideia também do perfil geológico e geotécnico, aonde vai ser executada essa barragem. Tá? Então vamos continuar lendo a questão aqui. Considerando as condições descritas no local, beleza, isso aqui a gente já entendeu qual que é a situação que nós estamos analisando, o tipo de barragem mais indicado. Beleza. Então a ideia da questão é eu analisar a partir dessas informações qual que é o tipo de barragem mais indicado, né, para eu executar lá na localidade. Então vamos ver. Aqui de cara, letra A fala sobre barragem de enrocamento. Se a gente olhar também a letra B, de concreto armado. Só que aqui a gente tem uma informação muito importante, que é a não existência de pedreira. Se eu não tenho pedreira no local, não é muito interessante eu fazer uma barragem de enrocamento, que é a barragem onde eu vou precisar de um volume muito grande de rocha. Então a gente já pode descartar essa letra A. Concreto armado, né, uma barragem de 7 metros, um concreto armado, também vai necessitar, né, de um volume muito alto de concreto. Né, e a gente sabe que concreto, dentre os seus materiais, né, eu tenho a brita, né, que poderia sair dessas pedreiras. Como eu não tenho a pedreira, eu posso desconsiderar também uma barragem de concreto armado. Letra C, de terra com seção homogênea, ok. Letra D, de concreto compactado com rolo. Aqui o concreto ela aparece de novo, né? Então a gente pode cortar aqui em função da indisponibilidade de pedreiros na região. E a letra E tem a opção de barragem de terra com seção zoneada e núcleo de argila. Beleza, já temos duas opções para a gente analisar, a letra C e a letra E, né? Vamos botar aqui do lado. Letra C é uma barragem de terra com seção homogênea. E a letra E, uma barragem de terra com seção zoneada e núcleo de argila. Perfeito. Então essas, vou até fazer uma linha aqui divisória, são as nossas duas situações de análise, tá certo? Então vamos lembrar aqui que é uma barragem homogênea. A barragem homogênea é aquela que tem, em sua maioria, apenas um tipo de material, material terroso, tá? Então, qual material que seria interessante utilizar aí? Bom, se é uma barragem,
para irrigação, eu estou querendo estanqueidade de água, né? Então, eu preciso de um material com baixo coeficiente de permeabilidade. Entre os materiais disponíveis, a gente vai ter um material areno-siltoso, tá? Lembrar que essa argila siltosa e esse silt argiloso a gente não vai considerar por serem solos expansivos, tá? E eu vou ter uma argila arenosa, que é muito interessante, só que limitados volumes. Então, se eu tenho uma limitação de volume, mesmo se eu quiser, por exemplo, aproveitar aquela areia, né, em grande volume de areia que nós vimos para construir um filtro aqui dentro, a gente vai estar trabalhando com dois materiais, né, uma areia, tá, e um solo areno-siltoso com elevado coeficiente de permeabilidade. Tá? Então, não seria interessante. Seria interessante utilizar uma argila arenosa, só que a nossa limitação, baixo volume disponível. Então, essa seção homogênea a gente já poderia descartar nesse primeiro momento. Vamos analisar agora uma seção zoneada, né? Bom, a seção zoneada, qual que seria a ideia? Eu poderia fazer a minha barragem. Na parte central dessa barragem, eu poderia executar um núcleo, tá? E eu poderia também aproveitar aquela areia para fazer um dreno. Então, aqui eu teria trabalhando com a areia disponível. Nessa parte central do núcleo, a gente poderia utilizar as argilas, tá? E na parte, né, no talude montante, talude jusante, nós poderíamos utilizar o solo areno-siltoso, tá certo? Então, em função da limitação do volume de argila, né, eu estaria trabalhando somente no núcleo, diminuindo muito o volume utilizado, quando comparado, né, à possibilidade de fazer minha barragem inteira, tá, de argila. Então, analisando essas duas opções, nós conseguimos ver, né, que uma barragem de terra, com seção zoneada e núcleo de argila, em função das características, né, de disponibilidade de materiais que nós temos, ela é a função, é o tipo de barragem mais interessante para ser executado nesse local, beleza? Então aqui, só para a gente continuar a nossa análise, eu poderia retirar essa barragem de terra com seção homogênea, né, pelos motivos que a gente já conversou, e ficar apenas com a letra E, né, que seria a nossa barragem de terra com seção zoneada e núcleo de argila. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que, se for o caso, a gente faz um vídeo, né, complementando isso aqui. Valeu, obrigado, até a próxima.